Boa noite. A possibilidade da Agência de Vigilância Sanitária proibir em breve a venda de moderadores de apetite abriu um debate em todo o país. Os produtos à base de anfetaminas são usados para emagrecer, mas especialistas dizem que há riscos sérios para a saúde, podendo levar a doenças cardíacas. O detalhe é que a própria classe médica não está convencida disso e os moderadores podem ganhar uma sobrevida. Veja agora outros assuntos em destaque na edição de hoje. Moradores do Complexo do Alemão, no Rio, voltam a protestar e dizem que a polícia pacificadora estabeleceu toque de recolher na comunidade. Menino de 12 anos que denunciou a mãe por abandono à polícia de São Paulo vai passar por avaliação psicológica. Fazendeiro envolvido no assassinato da missionária Dorothy Steng, no Pará, começa a cumprir sentença de 30 anos de prisão. Sócrates segue internado em estado grave no Hospital Albert Einstein e o ex-boxeador Maguila anuncia que está com mal de Alzheimer. Inflação volta a subir e estoura a meta fixada para este ano. Pela primeira vez, pesquisa mostra que o presidente Barack Obama é rejeitado pela maioria dos americanos. Italianos protestam contra o pacote de austeridade do governo, que prevê cortes de investimentos e aumento de impostos. Tailandeses mostram o maior crocodilo de quase 7 metros, o maior capturado vivo até hoje. Participam da edição de hoje o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e o também professor da USP e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Marcelo Bronstein. Temos vários assuntos hoje para discutir com os nossos comentaristas. Um deles é a polêmica em torno dos remédios para emagrecer. Se você quiser fazer alguma pergunta, você mande aí pelo nosso Twitter ou também pelo endereço do Jornal da Cultura na internet. Muita gente deve ter visto a capa da revista Veja, que falava sobre uma nova droga que, assim, num passe quase de mágica, consegue fazer as pessoas emagrecerem, e isso trouxe assim muita atenção com relação a esse assunto que já vem sendo discutido. Então, é sobre ele que hoje o Jornal da Cultura vai falar também. O clima segue tenso no conjunto de favelas do Alemão, depois de 2 confrontos no final de semana envolvendo moradores e integrantes da Força de Pacificação. O Exército promete apurar as denúncias de possível abuso por parte dos soldados. Em frente à estação Itararé, no teleférico do Complexo do Alemão, o Exército reforçou o patrulhamento. A relação com os moradores da comunidade é tensa. Eles denunciam que os militares impuseram um toque de recolher, cortaram o fornecimento de energia em um trecho da Rua 2 e cometem abusos quando revistam as pessoas. Aqui mora gente, não é bicho não. Os moradores estão sendo tratados igual gente. A gente está sendo tratado igual bicho. Vem botar ordem, bota ordem, mas está fazendo desordem. Estou lá sem luz lá agora, tudo quebrado lá, que é aquilo. Ontem à noite, um grupo de motoqueiros chegou a fechar a Avenida Itararé, um dos principais acessos ao complexo. Houve discussão entre moradores e militares. Agora ninguém quer falar. Agora quer saber. A segurança foi reforçada e alguns soldados chegaram com câmeras para registrar o que acontecia. Olha, quando a gente estava se preparando aqui para o jornal e eu conversava com o Marcelo e com o Saldiva sobre essa matéria, eles levantaram um lado que, pelo menos aqui, a gente não tinha falado ainda, que é sobre esses soldados, esses policiais que são muito jovens e, por isso, talvez com pouca experiência e traquejo para lidar com essas situações. Eu acho que o próprio comando do Exército tinha essa resistência a entrar, porque o Exército é programado para atacar. Ele não é programado para pacificar, né? Então, você põe um monte de gente nova que teve o treinamento para ataque, né? E em contato com umas situações que são basicamente difíceis. Então, você vê, por exemplo, gente que ganha pouco, nova, em contato com um elemento corruptor, que é o próprio tráfico. Isso preocupa muito, né? Porque toda aquela ação que foi feita foi assim, realmente digna de grande elogio e foi um movimento muito importante realmente para se procurar resolver esse problema grave no Rio de Janeiro. Agora, o fato deles serem muito jovens também é além disso que o Saldiva está dizendo aqui, é um componente
desfavorável na hora do trato com as pessoas, de não engolir uma ofensa ali, ter sangue frio para reagir em determinadas situações? E ficarem desnorteados mesmo, né? Sem saber como agir de uma maneira realmente mais sólida. Né? O Exército foi feito para entrar e sair, só que ele entrou e ficou. E aí você não tem estrutura para isso. Olha, um homem armado invadiu um restaurante em Nevada, nos Estados Unidos, e atirou contra os clientes. Pelo menos 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. O ataque foi num restaurante da cidade de Carson, capital de Nevada. Um homem com um rifle invadiu o restaurante por volta das 9 da manhã e disparou contra policiais uniformizados que tomavam café. Ele saiu do local e ainda atirou contra a fachada de uma churrascaria, uma loja e um cassino que ficam do outro lado da rua. Depois, o atirador se matou. A polícia investiga o motivo do crime. E o ex-boxeador Maguila, um dos mais carismáticos atletas do Brasil nos anos 80 e 90, está sofrendo do mal de Alzheimer, uma doença degenerativa. A revelação foi feita hoje, publicada no Jornal Diário de São Paulo. Pedreiro de ofício, o sergipano Adilson Rodrigues ganhou o apelido Maguila no boxe. Com um respeitável cartel de 78 vitórias em 87 lutas, foi campeão brasileiro, sul-americano e até mundial pela inexpressiva Federação Mundial de Boxe. Mas agora Maguila tem outra luta. O ex-boxeador revelou que há 2 anos recebeu o diagnóstico de diabetes e mal de Alzheimer. Maguila diz não sentir nada e por isso ainda se recusa a tomar medicamentos. O mal de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que afeta progressivamente a memória, o raciocínio, a capacidade de comunicação, o comportamento e até as habilidades motoras. O tratamento à base de remédios combate os efeitos da doença, mas ainda não há cura. Quanto que a vida de boxeador do Maguila pode ter relação com o que ele está vivendo agora? Quer dizer, esse Alzheimer e tudo mais. Polly, a gente tem um grande banco de cérebros que estuda esse tipo de demência. Demência é essa capacidade do indivíduo perder contato com a realidade, ter disfunção cognitiva e tal. Sabe que a maior parte dos casos chamados de Alzheimer não são Alzheimer. E tem um estudo recentemente publicado numa revista muito prestígio, que é o New England Journal of Medicine, que mostra que trauma de crânio, trauma fechado de crânio, leva a alterações demenciais parecidas com Alzheimer. Então é possível que isso, não conheço o caso, que seja consequência dos traumas repetidos, que em alguns casos da disfunção motora, como sintomas tipo Parkinson, como então um distúrbio cognitivo, capacidade de perder memória, raciocínio, como no Alzheimer. Você concorda, Marcelo? Não, sem dúvida. E nós temos que lembrar o famoso Cassius Clay, o Muhammad Ali, né, aquele campeão mundial de boxe, que nos anos 80 passou a sofrer, teve um diagnóstico de Parkinson, né, que também é uma doença do sistema nervoso. E realmente há uma grande dúvida, uma grande disputa entre os médicos, até que ponto era um Parkinson propriamente dito, ou isso foi induzido também pela luta, né? Eu vou roubar uma frase do Osmar de Oliveira, sabe? Acho que todo lutador é um atleta. Eu não sei se médico de esporte. Eu não sei se... Todo lutador é um atleta, mas não sei se o que eles fazem é esporte. Olha, e a reação aqui com relação à opinião de vocês sobre o Exército foi imediata no Twitter. Olha aqui, estão dizendo que informação errada, todas as Forças Armadas do mundo têm treinamento, por que não chama o pessoal, chamem os traficantes de volta então, se estão reclamando do Exército? E finalmente, uma outra pessoa diz aqui, soldado do Exército e treinado para matar o inimigo, não para fazer diplomacia. Eu posso me defender? Claro, por isso que eu coloquei aqui, Marcelo também. Eu acho que os ouvintes têm, os telespectadores têm razão, mas só tem o seguinte, o Exército põe gente de recruta de 18 a 21 anos para enfrentar uma bucha. Eu acho que o Exército tem um papel para ocupar, mas depois ele vai ter uma força profissional. Isso é uma função de polícia. Manter o Exército ali vai dar encrenca, é o que nós estamos vendo aqui. Então não é que eu sou contra o Exército, pelo contrário, eu acho que tem que tomar uma posição de força. Mas talvez eu não tenha me expressado bem, mas eu acho que você colocar uma pessoa com uma idade muito nova, recém-adolescente, em contato com uma situação muito difícil. É um estresse, né? Não, violento. Eu acho que é desumano colocar isso. Entendi. Eu acho que não tem sentido colocar uma pessoa nesse Eu concordo inteiramente com o Saldivo. Eu acho que ele está certíssimo.
Olha, e o ex-jogador Sócrates respira com a ajuda de aparelhos. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de uma hemorragia digestiva. A repórter Luísa Moraes está na porta do hospital e tem mais informações. Boa noite, Luísa. Boa noite, Polly. A movimentação da imprensa foi intensa durante todo o dia e continua agora à noite. Mas nós não temos novas informações. Na realidade, o jogador não está recebendo visitas, tem apenas a companhia de familiares. Sócrates tem cirrose. Ele tinha recebido alta no último dia 27, mas voltou a ser internado na madrugada desta segunda-feira com um novo episódio de hemorragia digestiva provocada por hipertensão. Segundo o último boletim médico divulgado, a hemorragia está controlada e nós continuamos por aqui aguardando novas informações. E nós por aqui na torcida. Outro dia, saindo da primeira internação, o Sócrates esteve aqui, ele estava super animado, dizendo que ia mudar o estilo de vida, que ele teve a sorte de ganhar uma vida nova. Tomara que isso aconteça. E eu acho que isso reforça uma campanha muito importante do governo do Estado, que é, digamos, está sendo muito reforçada pela Secretaria da Saúde, que é a campanha contra o alcoolismo, né? Verdade. Inclusive, tem um projeto de lei na Assembleia do governador que é para multar os estabelecimentos, especialmente esses ao redor das escolas, que tem lá, que tem um flagrante de um menor bebendo. Posso falar uma coisa? Pode. Não adianta multar o estabelecimento se você permite que na propaganda você apareça, você introduza o efeito de você ter uma mulher bonita, uma vida social agradável. Mas eu acho que são várias frentes, Saldiva. Não dá para pensar que é só, você tem que atacar propaganda, você tem que ir no bar, você tem que... Então, mas eu acho que o estabelecimento não vai procurar o estudante. Eu acho que Mas aí o estabelecimento vai ficar esperto. Exatamente. Ele vai falar assim, espera aí, menino, eu não quero levar multa. Quantos anos você tem? Me dá a sua identidade. Foi a mesma coisa que foi dito por aquele menino que era viciado em droga. O traficante não oferece droga. Isso, não oferece droga. Quem oferece é um amigo. Então, o ambiente social hoje, nunca se bebeu tanto e nunca se anunciou tanto. Você tem o técnico da seleção brasileira bebendo cerveja. Então, aí a gente vai punir na ponta com o estabelecimento. Mas o problema é que o mercado de bebida hoje no Brasil é de tal ordem e você contraria tantos interesses econômicos. Eu gostaria de ter uma restrição à propaganda de bebida, assim como existe para o cigarro, por exemplo. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, tomara, né? Eu acho que são coisas que têm que ser somadas realmente. Exatamente, eu também acho, porque senão você corta a propaganda na televisão e continua as escolas, os bares vendendo. Quer dizer, tem ali, você vai fechando o cerco. Eu acho que eu estou meio radical hoje. Mas você está numa revolta. meio pirracento. Eu sei por quê. Então... Fazer aquele suspense aqui. Olha, a Anvisa estuda a possibilidade de proibir a venda de moderadores de apetite no país. A proposta divide a opinião de médicos. Para alguns, esses remédios aumentam o risco de problemas cardíacos. Já outros consideram punição para as pessoas que precisam de ajuda para emagrecer. Júlia sempre lutou contra a balança. Durante o período, julgou até ter vencido a batalha com a ajuda de remédios à base de anfetaminas. Chegou a perder 15 quilos em menos de 6 meses. A nova forma física passou a ser exibida nas fotos. Ela finalmente estava magra, mas não saudável. Eu sentia que meu coração batia fora do ritmo, meu dente ficava batendo o dente, eu não dormia bem, eu tinha muito mais ansiedade. Remédios como os utilizados por Júlia são conhecidos como inibidores de apetite. As drogas mais comuns são a sibutramina e os derivados de anfetamina. Eles não queimam gordura, agem sobre o sistema nervoso central, deixando a pessoa sem fome. Por trazerem bons resultados, os inibidores de apetite são largamente utilizados no combate à obesidade, um problema que atinge 16% das mulheres e 13% dos homens no Brasil. Mas se são eficientes, podem apresentar sérios efeitos colaterais. Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, palidez, nervosismo, tremores musculares,
Tudo isso além da insônia, irritabilidade. Aliás, o mundo inteiro está preocupado com o uso das anfetaminas. Desde o início do ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estuda se vai seguir o mesmo exemplo da União Europeia e do Canadá e abolir os remédios moderadores de apetite. No relatório enviado à diretoria, que será votado na próxima audiência pública, a Anvisa propõe controlar melhor a sibutramina e proibir todos os derivados da anfetamina. Para os diretores da agência, o benefício do emagrecimento não vale os riscos cardíacos, sem falar na necessidade de inibir a venda e o uso descontrolado desses remédios, ao alcance de um clique na internet. Mas essa endocrinologista discorda. A gente, por exemplo, tem um ambulatório de obesidade no Hospital das Clínicas, em que a medicação ela é fornecida gratuitamente pelo SUS para os pacientes. Os pacientes eles têm indicação correta, fazem acompanhamento e a gente não tem nenhum problema. É fato que existe abuso, é fato que existem farmácias clandestinas, mas a função do órgão regulatório é regulamentar. Recentemente, alguns médicos passaram a receitar outro remédio para o combate à obesidade, a liraglutida. Ao contrário dos inibidores de apetite convencionais, ele não produz os mesmos efeitos cardíacos. Mas a Anvisa já emitiu um alerta. Liraglutida é indicada apenas no tratamento do diabetes tipo 2 e pode causar pancreatite, desidratação e alteração de função renal e da tireoide. Não é um medicamento inócuo que nós podemos usar como a gente toma um suco de laranja, não. Tem que ter muito mais cuidado. Bom, eu quero aproveitar aqui que a gente está com o Marcelo Bronstein na mesa e, assim, tirar o que pode. Ele falou assim, olha, eu preciso de meia hora. Eu falei, não vai dar, mas a gente vai no que é prioritário aqui. Primeira coisa, você estava comentando que a subtramina não é anfetamina. O que é uma coisa, o que é outra? A sibutramina tem efeitos dopaminérgicos e tem alguns efeitos de anfetamina, mas muito mais fracos. Quer dizer, não dá para comparar com os derivados anfetamínicos que eram usados, ainda são, mas que eu, por exemplo, praticamente não uso, extremamente raro o uso. Agora, Marcelo, a gente está com carência de remédios, de medicação para emagrecer, é isso? Podemos ficar se realmente a sibutramina for tirada. Eu acho que vai ser um grande erro, pelo seguinte, todo medicamento eficaz tem efeitos colaterais. Não existe nenhum medicamento, ou praticamente nenhum medicamento, que funcione e não seja, que seja absolutamente inócuo, que não faça nenhum mal. Sei. Então, nós temos que entender que a obesidade por si só é um problema e que leva a problemas sérios de saúde, como doença do coração, problemas de sono, hipertensão arterial, diabetes, etc. Então, a obesidade deve ser realmente combatida. O ideal seria combatê-la através de medidas, digamos, de mudanças de hábitos alimentares e exercícios físicos. Isso é o ideal. Só que grande parte dos pacientes com excesso de peso ou com obesidade não conseguem, pelo menos de início, com essa dupla. Então, quer dizer... Então, há necessidade de um amparo. Só que medida. Exatamente. Esse amparo tem que ser muito bem feito e por especialistas. Tem que ser muito bem indicado. O grande erro, e por isso que a sibutramina foi proibida na Europa, depois nos Estados Unidos, é que o estudo que foi feito, que se mostrou aumento de mortalidade, foi exatamente num grupo de pacientes com maior risco cardiovascular. Eram pacientes já com gravidade. Agora, tem muitos casos, como o da Júlia, da reportagem, que parece ali que tem não sei se é exatamente o caso dela, mas que a ditadura da beleza força a pessoa a ir atrás de emagrecimento. Isso é uma outra história. Isso realmente, não tem, mas nós estamos falando de obesidade como um distúrbio metabólico, como uma doença que leva a outras doenças e que deve ser tratada. Então, eu sou absolutamente contra a retirada, assim, completa da sibutramina. Eu acho que ela tem que ser regulamentada, deve ser realmente receituário azul, prescrita por especialistas que conheçam a medicação. Agora, Marcelo, aqui no Twitter, muita gente me criticando porque eu estava fazendo um merchandising da revista Veja. Mas essa reportagem da revista Veja causou um alvoroço. É só vocês que estão dando bronca aí, vocês leiam para ver se não é uma coisa que quem quer emagrecer encontrou aqui a fórmula milagrosa e tudo. Mas é isso mesmo? Que tipo de cuidados a gente deve ter? É Victoza o nome comercial, né? Isso. Da droga. A liraglutida, em português seria liraglutida,
é um medicamento que tem sido realmente eficaz para o tratamento do diabetes tipo 2, que é o mais comum. 80% dos casos de diabetes, 90% praticamente, são do tipo 2. E, normalmente, isso ocorre em pacientes obesos. 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm excesso de peso. E se viu que um dos efeitos, que a gente podia até chamar de colaterais desse medicamento, é a supressão do apetite. Então, passou-se a se usar também para obesos sem diabetes, que é o que se chama de off-label, fora realmente da bula. Quer dizer, um remédio que é feito para um determinado fim e acaba sendo usado para outro. Eu, em princípio, não sou contra absolutamente esse tipo de uso, desde que muito bem indicado. Lembrando que existem efeitos colaterais, e alguns que foram mencionados foram vistos em animais de experimentação só, em ratos. Aqui por exemplo, câncer de tireoide. Cabeça e náusea. O que se vê mais é náusea, e essa náusea pode ser muito importante em alguns pacientes. Quer dizer, uma pessoa pode, de repente, desidratar de tanto... Pode, certamente. Vomitar, por exemplo. Eu conheço casos assim. Por outro lado, existem outros casos que vão muito bem. Mas isso tem que ser muito bem dosado, isso não pode ser colocado como panaceia universal. E os efeitos colaterais podem ser mais graves, porque em ratos, por exemplo, já se mostrou que um tipo de câncer chamado câncer medular de tireoide, que é um câncer grave, teve maior incidência em animais tratados, quer dizer, que usaram esse medicamento. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, né? Nós da mídia, na hora não que existe nenhuma evidência em seres humanos, mas isso tem que ser muito bem controlado, tem que se dosar substâncias relacionadas a esse tipo de problema, de câncer, por exemplo, de tireoide, para ver se não está havendo um aumento dessa substância. Entendi. E para isso, a pessoa precisa conhecer o assunto. Entendi. Alguma observação, Saldiva? Não. Então, um especialista aqui que Pois é. Foi muita sorte ter esse tema. Muita sorte. Num dia que não tem um especialista tão bom assim. Olha, estão dizendo aqui que tem uma mensagem de alguém que fala o quê? Que não tomou subtramina, por quê? Me repete aqui no ponto. Que tomou subtramina durante muito tempo e ela parou de fazer efeito de repente, apesar dele ter dobrado a dosagem. É Sérgio o nome dele. Isso acontece mesmo. Com as anfetaminas acontece até com mais frequência. Entendi. Agora, com a sibutramina também. Tem um termo, até taquifilaxia, quer dizer, a pessoa se acostuma com o medicamento. A ideia é usar esses medicamentos a curto ou médio prazo. Por quê? Só para induzir o paciente a perder peso e mudar os hábitos alimentares. Isso quer dizer, ele ser introduzido a um novo estilo de vida. Exatamente. Entendi. Agora, o paciente tem que ser bem avaliado, ele não pode ser hipertenso, distúrbios de sono podem ser ocasionados, então isso tudo tem que ser muito bem monitorado por especialistas. Não é, porque, olha, o que eu ouvi de gente falando, assim, que vai sair tomando, imagina, em 5 meses a matéria fala 7 e 12 quilos, entre 7 e 12 quilos em apenas 5 meses. Aí nós estamos falando de outro produto, né? Da Victose agora. Exato. Exatamente. Exato. Quer dizer, mas isso vale para tudo, isso que você está dizendo aqui. Com certeza, vale para tudo. Todas as drogas têm o seu papel e têm seus efeitos colaterais. Cabe ao médico especialista balancear muito bem os efeitos positivos e quais são os negativos e ver qual é realmente a indicação. Eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, menos o disco de axé, né? Tem os dois. Então eu acho que... Olha que... Bom, e teve aqui alguém que falou assim, é engraçado, na capa da Veja, a mulher mais cheinha é muito mais atraente que a magrinha. O Rubens Mesquita que fala isso. Olha, podemos seguir adiante? Mais alguma coisa que eu acho importante aproveitar, que não é todo dia que a gente tem o Marcelo Bronstein aqui para falar sobre esse assunto. E eu gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa. Bom, se chegarem perguntas aqui, eu vou repassando para você. Com certeza. 95% dos acidentes que envolvem ciclistas acontecem nos cruzamentos. E mais da metade, a responsabilidade é do próprio ciclista. Paz no Trânsito, uma campanha do Jornal da Cultura por um trânsito melhor. Em 2009, em janeiro, uma grande amiga minha, que a gente fez faculdade juntas, ela estava andando de bicicleta, porque ela era cicloativista e sempre andava de bicicleta, na Avenida Paulista, e ela foi atropelada por um ônibus. Na ocasião, o motorista alegou que não viu que ela estava passando,
Ela morreu na hora. O motorista teve um processo, como eu te falei, em janeiro de 2009. Até hoje a gente não teve nenhum resultado. Foi uma perda muito grande, eu acho que não só para os amigos, mas para a sociedade, de perder uma pessoa que lutava pelas coisas que eram importantes, assim. Bom, antes de seguir para o intervalo, só um comentário para você, Marcelo. Bronstein, quantos de nós, diz o Luiz, brasileiros temos possibilidade de monitoramento médico? É uma realidade, né? O que foi, Saldiva, que você fez? Não, isso é verdade. Quem está no andar de baixo do Brasil não consegue chegar nisso. E a obesidade está ocorrendo ali. Exatamente. Esse é um ponto importante. A obesidade está crescendo entre as classes menos favorecidas, que exatamente porque foram favorecidas, de certa forma, com maior acesso a alimentos, mas não tem disponibilidade de exercícios físicos, por exemplo. E nem de saber exatamente o que é melhor comer, às vezes por alguma falta de informação. Mas os serviços públicos estão aparelhados realmente nas unidades assim chamadas secundárias, nos ambulatórios, por exemplo, de endocrinologia, a realmente orientar a população nesse sentido. Isso tem a ver com a história da bicicleta, sabia? Porque quem mata um leão por dia não tem tempo de ir para academia. Até rimou, né? Então, eu acho que as pessoas, a obesidade, o diabetes, acontece sempre com gente que não tem chance de ter o acesso a sistemas de saúde, de poder se exercitar. E a bicicleta, que é muito vista como um sistema só de fluidez de trânsito, ela também é um processo de promoção de saúde. E a gente vê exatamente isso, essa falta de infraestrutura, e a gente considera a bicicleta hoje, ainda no nosso país, como um elemento de lazer. Então, no domingo você faz uma avenida, brinca que está na bicicleta, mas o trabalhador de baixa renda, que paga R$ 72 por semana de ônibus, no mínimo, ele tem que se acotovelar em horas e perder sono e tal, sem poder fazer atividade física. Olha, voltando ainda ao assunto da Veja, se pergunta aqui se essa abordagem da Veja, quer dizer, estou aqui de porta-voz, se essa abordagem da Veja não deveria ter sido mais cautelosa de alguma maneira. Marcelo. Eu acredito que sim. Eu acho que é uma matéria importante. Repito, é uma droga que tem o seu papel, uma droga que é promissora e na realidade e já é, digamos, realmente eficaz em muitos casos. O que não se pode é pintar com tintas muito fortes, no sentido de achar que ela é inócua. E para o menos avisado, pode dar a impressão que não há efeitos colaterais. Eles existem. Eu vou falar uma coisa, porque hoje eu estou meio... Está revoltado. Meio incisivo, né? Eu vou dizer uma frase do Luiz Barco, que é um professor da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, que diz o seguinte: Descartes não matou Deus. Quer dizer, a gente imagina que vai acontecer a ciência, a gente não precisa mudar hábito nenhum, que vai aparecer um cientista que vai resolver os nossos problemas. Vai fazer a gente emagrecer, vai ter uma célula-tronco que vai fazer coxo andar, vai fazer cego enxergar de novo. Quer dizer, muito do que era divino, que o Espírito Santo vinha aí, vem através da ciência. E essa matéria da Veja, desculpe eu falar, ela lembra o milagre fácil. Quer dizer, emagrecer não é fácil. E você coloca uma droga que você pode comer o que você quiser e aí você emagrece tomando um comprimido 12 quilos em algumas semanas. Eu acho que é um pouco de responsabilidade, do ponto de vista jornalístico, você colocar isso. A seguir, Justiça Eleitoral de São Paulo concede registro ao novo partido do prefeito Gilberto Kassab. E mais, já está preso o último dos 5 acusados da morte da missionária Dorothy Stein, no Pará.